Só para apresentar aqui um pouquinho, né? A Fundação Florestal é o órgão responsável, né, pela criação e gestão das unidades de conservação no âmbito do Estado de São Paulo, né? Nós estamos atualmente com umas 90 e tantas, quase 100 RPPNs, unidades de conservação, quer dizer, né, 48 de domínio público, 45 de uso sustentável, né? E também, né, a Fundação Florestal é responsável pelo programa de apoio às reservas particulares do patrimônio nacional, natural, instituída por esse decreto em 2006. Hoje o Estado de São Paulo tem 89 mais uma, né? Hoje foi reconhecida mais uma RPPN, então essa área aqui tem que somar mais 37 hectares, então já vamos para 21.700 e alguma coisa hectares. Né? E nós ainda temos na Fundação Florestal, eu não sei aí o Luciano quantos processos tem em São Paulo, mas nós temos 22 pedidos de criação com uma área em potencial, né, de 1.500 hectares. Bom, o projeto, né, de crédito ambiental paulista, né, a gente chama CAP-RPPN, é o instrumento que a gente está usando, né, para desenvolver o pagamento por serviços ambientais para as RPPNs. Né. Ele foi construído, né, pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, através dessa coordenadoria, a CBRN, né, e ele é com apoio da Fundação Florestal. O conceito que a gente usou, hoje de manhã também o Devanir, né, apresentou também, né, a gente também fez uma abordagem, né, nós temos aqui o mouse aqui, o mouse aparece aí, gente? Nós temos aqui os serviços ecossistêmicos, né, que é aqueles benefícios que a natureza gera. Água, carbono, circulação de nutrientes, matéria orgânica, etc. E nós temos a figura aqui, né, do Chico Bento cuidando da mudinha, plantando, né, que é esse aqui o serviço, que é o objeto do nosso PSA. Esse serviço ambiental, né, o proprietário vai receber um pagamento pelos serviços que ele prestar, né, para quê? Para que a RPPN possa gerar da melhor maneira possível os serviços ecossistêmicos. Né? Então, tudo que o proprietário estiver fazendo para melhorar as condições de conservação da área será remunerado. E isso, indiretamente, vai estar favorecendo esses serviços ecossistêmicos. Isso é uma opção, né? Por quê? Porque calcular o valor dos serviços ecossistêmicos, além de super complexa e polêmica e trabalhosa, né, vai dar um valor muito alto. Então, não vai ter recurso que vá bancar o que um hectare de uma área, né, natural mereceria estar recebendo. Tá? Bom, aqui os objetivos do projeto, né? Então, conservação e restauração dos processos ecológicos, né, para ampliar o provimento dos serviços ecossistêmicos, é aquilo que a natureza faz ali, né, que a gente se beneficia. E também para a produção de água. Nós também esperamos que esse projeto, isso a gente já tem visto, né, como um dos resultados, que seja uma forma concreta dos proprietários efetivarem e aprimorarem a gestão das RPPNs, da sua RPPN. Né, e também de estar estimulando outros proprietários, falar, poxa, de repente agora está sendo interessante eu fazer uma RPPN na minha mata. Aqui estão os marcos legais, eu não vou detalhar, mas o que é importante para um projeto de PSA? Né? O primeiro é esse de cima, da onde vai vir o din-din? Né? Então tem a lei aqui que cria esse Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição, que é a fonte de recursos que está alimentando o projeto CAP-RPPN. Né? Nós também temos que ter uma legislação aqui para criar a figura do pagamento por serviços ambientais, que no caso do Estado de São Paulo, né, cada estado pode ter a sua dinâmica, o instrumento federal também, mas aqui foi dentro dessa lei que estabelece a política de mudanças climáticas, né? O decreto que regulamentou essa lei, regulamentou por consequente o PSA. No caso aqui de São Paulo, a gente também precisou dar uma adequação na lei lá do Fundo Estadual para abrir para o PSA poder entrar para captar esse recurso, que a princípio esse fundo aí, o FECOP, era só para prefeituras, entidades públicas, e aí a gente conseguiu abrir para os proprietários rurais, né?
e um decreto instituindo a figura do crédito ambiental paulista, né, que é para vários temas, né, e através de uma resolução do secretário foi criado o projeto de crédito ambiental específico para as RPPNs. A partir dele, a gente construiu o primeiro edital, né, que foi lançado em outubro de 2013, e o segundo edital, agora já fazem 2 anos, né, de 2015. Tá? Bom, e como funciona, basicamente? Né? A Fundação cabe preparar os editais, selecionar as RPPNs, é voluntário, participa quem quiser do edital, né, é aberto, aprova os serviços que vão ser executados e calcula o valor do PSA. Né? Aí, uma vez isso andando, é ela que vai monitorar, é a fundação que monitora para ver se os serviços estão sendo executados, né, para poder ser feito o pagamento de cada uma das parcelas. O FECOP é a fonte de recursos, né, então ele elabora o contrato, ele verifica a situação, né, dinheiro público, o tomador não pode ter dívida no cadastro, não pode ter dívidas, nenhuma pendência no CADIM, né, e ele libera os pagamentos. Os proprietários, a inscrição, eles vão apresentar um plano de ação no decorrer do processo de seleção, eu vou explicar mais para frente, né? E um relatório de situação após ele ter cumprido cada uma das etapas do plano que foi aprovado. A CBRN, né, que é o órgão parceiro, né, ela que está vinculado a ela, essa iniciativa, né, ela verifica a situação ambiental dos imóveis e dos proprietários também, que não poderia estar tendo pendência para poder ser feito o pagamento, né? E ela também faz uma avaliação anual, a gente senta, avalia, ver como que está indo os editais. Tá? Bom, quais são os serviços que a gente contrata? Né? Basicamente, a proteção, a recuperação de áreas degradadas e o controle de espécies invasoras, né? E as nativas, quando estão em condição de superdominantes. Tá? E a vigilância da área. Os pagamentos são feitos em 5 parcelas de igual valor, né? Após a execução de cada uma paga após a execução de cada etapa. Aí qual que é o primeiro, né? O que a gente fez? O valor é igual da parcela, mas a primeira é paga 3 meses após. Tá? E a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, a cada 12 meses. Ou seja, em 3 meses ele já entra a primeira parcela, pelo que ele estiver propondo fazer ali, e o valor é cheio. Tá? E aí isso já dá um gás também para ele poder estar financiando as parcelas, as etapas seguintes, enquanto não recebe a parcela. A questão é, fez a etapa e a parcela, alguma ação não foi executada, ela não é paga, ela é descontada, né, uma prestação de serviço. Se não foi feito naquele período, não tem como ser pago. Tem também um atrativo, que é sempre uma política, a postura do programa RPPN é sempre de fazer ações proativas, de induzir o proprietário a chegar no ideal da RPPN, né, e não obrigá-lo. Né? Então a gente colocou esse bônus de 20% na última parcela, se quando chegar lá o proprietário apresentar o plano de manejo aprovado ou ter homologada a área como a RPPN como uma área para a soltura de animais silvestres. Tá? Já temos 2 que já tinham plano de manejo e temos 2 que apresentaram justamente para a expectativa de poder estar querendo, né, esse bônus no final do projeto. Tá? Quais são as condições para poder participar? Isso foi o regramento que a resolução do secretário estabeleceu. Né? A RPPN tem que estar verbada, né? A gente tentou, porque tem várias que reconhecem, mas tem esse problema de retificar a matrícula do imóvel, é um grande gargalo que a gente tem, temos vários processos pedindo, né? Mas, do ponto de vista legal, tem que estar verbada, senão não poderia passar o recurso. A área mínima de 5 hectares, ou 2 ou mais RPPNs contíguas que deem uma área maior que 5 hectares. Né? Essa questão deu uma discussão, deveria ser todas e tal, e uma coisa que a gente está vendo na prática, né, que as áreas pequenas, elas acabam sendo alijadas por isso, porque o valor acaba sendo pequeno. Então, às vezes, o operacional dele, de participar, viabilizar, pelo que ele vai ganhar, isso é uma questão que é um dos pontos que a gente tem que matutar mais essa ideia. Né? Então,
eles não entram e falam, olha, eu vou ganhar muito pouco, porque a minha área é pequena, né, multiplicado pelos hectares. Então, e essa questão de ser área mínima que a gente tinha colocado foi também por conta de uma questão da biologia da conservação, que acha que a área muito pequena não tem sentido, porque já não tem valor ambiental, ecológico nenhum, né? E aí a gente, inclusive, questionavam áreas menores que 10 hectares, a gente estava falando que devia ser todas. Bom, aí saiu o meio termo aqui, que é esse tamanho, né? Mas a gente está vendo que na prática isso também não está, né? O valor não está sendo estimulante para o proprietário. Essa questão da pessoa física ou pessoa jurídica sem fins lucrativos, né? Também tem questionar por que não, deveria ser toda a categoria RPPN, e aí aquela questão, os recursos são parcos, né? E dentro do universo das RPPNs, né, as RPPNs pessoa física, né, e essas entidades sem fins lucrativos, o recurso vai fazer muito mais a diferença do que uma empresa, né, uma reflorestadora, uma usina, uma grande, que na lida da sua atividade principal, a conservação da RPPN já está indo de quebra, né, então é uma questão que foi considerada. O que a gente não impediria de estar também estudando caminhos para abrir para as empresas, né, mas talvez umas vertentes, umas coisas que fossem um plus, além do que já seria feito. Isso é coisas que a gente já mapeou no decorrer dos primeiros editais, então a gente está pontuando para ver se pode moldar. Mas a questão do recurso também limita, né? A RPPN também tem que estar em dia com o CAR, Cadastro Ambiental Rural, né? Não pode ter pendências. E o CADinho, não pode ter dívida, né? A gente tem aqui algumas RPPN, tem uma, qual que é a do Vladimir, teve multa, né? Multa em moto, né? Tinha uma multa na moto, apareceu lá, não deu para depositar a parcela, porque estava com pendência no cadastro lá, ele, pô, o que foi? Tá tudo, foi lá, descobriram uma multa antiga. Então, mas é condição, porque é dinheiro público, só pode ser repassado nessas condições. Bom, como que a gente faz a pontuação, né? Lança o edital, aí a gente prioriza, porque o dinheiro pode ser que não dê para todos os inscritos, né? Então a gente estabeleceu naquela resolução lá os critérios para pontuação. A gente considerou a importância da área, né, de acordo com o mapa, né, de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade do Estado de São Paulo, que é um projeto da FAPESP, né? E ela identificou, fez um mapa do estado lá com várias cores, né? E uma graduação. Então, estabeleceu. Se ela está no grau maior que 80%, ganha um ponto. Se está entre 25% e 80%, meio. E se estiver abaixo de 25%, não ganha ponto nenhum. Fizemos para a criação de unidades de conservação. O mesmo mapa, né? Uma das bases desse mesmo projeto do Biota FAPESP é para conectividade de fragmentos florestais, também usamos o mesmo critério, né? Esse aqui, o item 3, a gente achou interessante, que é o grau do esforço, né, da doação do proprietário, né? Quanto que ele doou da sua RPPN representa em relação à área total do imóvel, né? Então nós temos a RPPN que tem lá 50% até 100% que ele converteu em RPPN. Então eu falo, não, esse cara, né, um ponto para essa situação, e entre 30 e 70, meio ponto, abaixo disso não pontua. Tá? E tem esse outro item que, de acordo com os zoneamentos econômicos, planos de bacia, se definirem a área onde está aquela RPPN como uma área prioritária, né, por motivos ambientais ou de conservação dos recursos, ele também estaria ganhando um pontinho. Quais são as fontes de consulta para a gente fazer essa pontuação? A gente também foi meio pragmático. Ó, não vamos complicar muito. Documentos oficiais públicos. Né? Isso aqui hoje em dia é o mapa do projeto Biota, isso aí tem na internet. A matrícula do imóvel, que é um documento público, que vai dizer se está averbado a área da RPPN, quem que é o proprietário. Né? Os zoneamentos ecológicos. Esse documento aqui, o Inventário da Vegetação Natural do Estado de São Paulo, é uma publicação da Secretaria do Instituto Florestal, que mapeou toda a cobertura vegetal e fez uma classificação. O Atlas das Unidades de Conservação e os planos de manejo e cartografia de unidades de conservação também. Aqui a gente tem um exemplo do ranking, né, do segundo edital, como é que foi a pontuação. Né?
Então, aqui temos as propostas que a gente recebeu, a gente aplicou aqueles critérios e deu os pontinhos aqui para cada um. Tá? Tem um slide de critérios de desempate, na apresentação que ficou aqui, ele está oculto. Aí, no caso de desempate, tem, né? No caso aqui, essas duas RPPNs, né? É a maior área, se eu não me engano, é o critério. Mas essas duas são do mesmo proprietário, inclusive. Ele tem duas, então também não fez diferença. Tá? Bom, aí o que vai ser feito? Né? O cálculo do PSA e a definição das áreas, das ações a serem contratadas. E como que isso é feito? Essas RPPNs fez a pontuação, vê se o dinheiro vai dar para atender todos. A gente faz uma simulação, né, de um PSA, o valor máximo possível, fala, dá para todo mundo? Felizmente, para esses dois editais, deu para todo mundo, então todo mundo entrou. Aí o que a gente faz? A gente pede para o proprietário, agora você apresenta o plano de ação da sua RPPN, dizendo o que você vai fazer durante o contrato para receber o PSA. Né? E lá no plano também vão estar as ameaças, tá? Que tem na RPPN para justificar ele estar tomando as medidas. Então, entra gado, cadê a cerca? Eu até tenho ali na minha mochila, se alguém puder pegar lá, trazer para mim, eu tenho um exemplo do plano de ação e do relatório de situação que eu posso passar aí para vocês verem. Né? Bom, as ameaças também vão usar, e as ações que a gente aprovar, a fundação que aprova, elas vão constar como as obrigações. São como se, o plano é uma cláusula do contrato que está falando, ó, você tem que fazer a ação do jeito que você colocou lá. Você que coloca lá como é que você vai fazer a ação. Né? Isso aí a gente aprovou e vira o serviço que ele vai prestar. Aqui está o exemplo do plano, um resuminho, né? Ele é um questionário, ele é bem basicão. Pergunta assim, na RPPN entra gado? Sim ou não? Na RPPN pega fogo? Sim ou não? Tudo que ele responder sim, está identificando um tipo de ameaça e depois no final tem as ações recomendáveis para se fazer, para se neutralizar essas ameaças. Tá? O Luciano está aí, não? Tem. Você consegue pegar minha mochila? Está na segunda fila, eu vou tirar para passar para vocês irem vendo. Tá? E no plano tem o cronograma também com as etapas, né? Cada uma daquelas etapas para eles poderem fazer. Tira aqui. Um minutinho só. Ó, então, vou estar passando para vocês um exemplo do plano de ação que o proprietário quer preenchido, o parecer que a fundação aprova o plano, que explica o cálculo também direitinho, e o relatório de situação, que ao final de cada etapa ele tem que apresentar para a gente. É bem assim, uma coisa bem didática, bem fácil de preencher. Tá? Aqui a gente tem um exemplo, né? Parte das RPPNs do primeiro edital. Então, ó, cada uma, quando fez o plano de ação, identificou suas ameaças. Né? Então, essa primeira aqui, que eu acho que aqui está circulando. Desculpa. Ainda bem que eu comecei a gritar também já. Então, aqui tem as ações, né? Então, as ameaças. Esse aqui, ó, acesso de animais, ele identificou acesso de animais domésticos, áreas degradadas, para ler, tá pequeno? Dá para ler mais ou menos, né? Acesso indevido de terceiros, fogo, superpopulação de dominantes e invasora. Quer dizer, na RPPN tem essas ameaças. Elas não precisam ter acontecido, de fato, não ter, mas estando no entorno também, já é uma ameaça que pode estar comprometendo. E aqui, as ações contratadas que eles propuseram que vão fazer. Então, fazer acero, fazer cerca, controlar as espécies invasoras, fazer plantios, né, recuperar a área degradada e fazer a sinalização. A vigilância, né, e a sinalização, são questões que é premissa do proprietário RPPN, todos têm que fazer, independente, isso aí tem que estar previsto. Tá? É uma condição, por quê? Porque é uma das obrigações dele estar fazendo isso aí também. Tá? Olha, aqui é a fórmula do PSA, não vou entrar em detalhe,
Tá? Mas o que é importante? Esse VRA aqui, que é o valor de referência anual. Tá? E esse fator, esse valor de referência anual, ele tem essas duas, esse FIMP. Cadê o mouse aqui? Esse FIMP e o FAM, que é o fator de importância e o fator de ameaça. Esse que é a alma para fazer o valor da RPPN. Como que é? O fator importância considera qual é o bioma que a RPPN está, o tipo de vegetação, a unidade de conservação, se está dentro de zona de amortecimento ou dentro de uma APA, né? E o grau de prioridade do projeto de biota. Tá? Esses critérios estão numa chave dicotômica e a gente vai do mais importante para o menor. O primeiro que bateu lá já é a nota do fator importância, é o valor do fator importância. Né? As fontes de consulta são aquelas mesmas lá que a gente fez para a pontuação. Tá? Só que acrescido aqui do plano de ação, aqui embaixo, que é o que o proprietário apresentou, né, na questão das ameaças. Desculpa, isso aqui a gente usa também lá para o fator ameaças, tá? Esse item. E o fator ameaça, essa fonte é o plano de ação, é o proprietário que falou que tem risco de fogo, tem risco de entrar pessoas. Então, são essas situações. Como que está na fórmula lá? Quanto maior a importância ambiental da RPPN, quanto mais ameaças ela tiver submetida, sujeita, né, maior é o valor do PSA. Tá? Porque ela é mais importante e tem mais, está sobre maior risco. Quanto mais ameaças, mais ações que o proprietário vai ter que fazer também. Tá certo? Então ele põe fogo lá, o valor aumenta, mas ele vai ter que ter as medidas do fogo também. Tá? Aqui é o fator ameaça, é o peso que a gente arbitrou no caso desses editais, mas isso aqui pode ser adaptado. Regiões de alto risco de fogo, você poderia dar um peso maior. Mas a gente, como é o primeiro, eram os primeiros, a gente falou, vamos por partes, vamos refinando com o avião voando. Primeiro vamos decolar. Né? Bom, aqui está a fórmula, tá? Eu não vou entrar em detalhe nisso, mas eu vou explicar essa segunda parte aqui da equação, que é essa parte aqui, que é a mais complicada, mas eu só vou explicar o espírito dela. Ela é um ponderador. Tá? O que ela faz? Calculando aquele valor de referência anual, o que a gente teria que fazer? Multiplicar pelo número, isso é por hectare, a gente multiplicaria pelo número de hectares e teria o valor do PSA da RPPN. Agora, se você multiplicar linearmente, o que vai acontecer? As RPPNs vão ganhar um pouquinho, e as grandes RPPNs vão ganhar, vai absorver todo o dinheiro. Tá? Então a distribuição vai ficar meio... E outra coisa, quanto maior a área, o custo em escala cai. Né? Eu preciso de um homem para manter uma RPPN de 30 hectares, mas um homem dá conta de 200. Então, para quem receber um PSA de 200, entendeu? Ele vai estar com dinheiro suficiente. Então, a gente distribuiu. Então, essa curva amarela aqui, esse mouse aqui também, aqui. Essa curva, a gente pegou uma área de uma RPPN de 1.000 hectares, ó. Se fosse distribuído linearmente, cada parcela dele daria 300 mil hectares, 300 mil reais. Agora, com aquele ponderador, caiu para 60 mil. Que não é pouco também, uma parcela 60 mil. Então, você vê aqui que a curva, né, ela anda paralela aqui no começo, as áreas pequenas elas andam bem paralelo. Né, e aí, conforme vai ganhando o aumento, o valor sobe pouquinho também. Tá? Isso aqui eu já passei. Deixa eu ver, tem um outro slide que eu queria passar aqui, mas... O que aconteceu aqui? Travou. Ah, eu teclei muito rápido, acho que ele não... Quanto tempo falta? Aqui. Ah, vai lá embaixo. Esse não está oculto o slide. Não. Não, mas... Pode ser, mas para baixo. Aqui mais um pouquinho. Não, um pouquinho, mais um pouquinho. Pode aqui. Deixa eu tentar ver se pula de novo. Bom. E aqui a gente tem os valores, né? Como que ficou aplicando essa fórmula, né?
para as RPPNs, né? Então, o que a gente destaca aqui, né? Ô, amiguinho, não pedi para mudar. Aqui. Então, ó, essa aqui é a menor RPPN, tem 25 hectares, tá vendo? Ó, o PSA para 5 anos para ele, R$45 mil. O valor por hectareane, R$364. Tá? Conforme vai aumentando a área, aqui pegando a maior RPPN, ó, com 600 hectares, ela vai ganhar em 5 anos 347 mil, mas o valor por hectare, deixa esse mouse aqui, tá aqui, R$109, quer dizer, menos de 1/3 do que a menorzinha. Tá? Isso é bem importante a gente pensar isso para você poder equilibrar a distribuição e dar para... Tá? Então, é o resultado. E aqui o que a gente tem os resultados práticos, né? Porque esse projeto, assim, tem que ver o negócio acontecer. Se não tiver lá, não recebe, entendeu? Então, a gente tem aqui, né, ó, ações para proteger de incêndio, né, aceros, a compra de equipamentos de combate a incêndio, a sinalização, colocação de placa, cerca, né? Aqui é outras áreas também, a brigada de incêndio. Eu acho que esse mouse está aqui, ó, tá vendo? A propriedade, cada um fez do jeito que era a perna dele. Ó, essa aqui ele usou a geladeira para guardar os EPIs. Aqui estão as ferramentas. Né? Ó, essa aqui já é mais incrementada, tem um depósito e tal. Entendeu? Cada perna, como foi o proprietário que descreveu como vai fazer cada ação, né? Ele descreveu de acordo com o tamanho da perna dele. Né? E aí a gente foi, né? Quando a gente aprovou o plano, a gente levou em conta isso. Aqui também aceros, aqui o pinos com anelamento, teve controle de exóticas numa RPPN, que está bem legal. Aqui, a vigilância. Cada RPPN fez apresentou o seu modelo de relatório de vigilância, ó. Desde esse aqui, que eu acho muito bacana, que é um diário. A proprietária ela vai ir uma vez por semana, ela percorria a RPPN dela e escrevia, olha, a cerca aqui, o gado vizinho tentou forçar, viu um bicho ali. É um diário. Né? Até esses aqui, que são os esquemas super profissional, ronda com moto, tem horário, bate cartão, tal trecho, tal roteiro, tal hora, nada negativo, tudo bem. Então, cada um bolou a sua forma de fazer o controle. Esse aqui é uma tabelinha de... Eu acho que esse negócio não pega por causa do... Ah, tá aqui. Uma ficha de controle, ele ia preenchendo o dia e tal. Né? O que a gente teve? Né? Vigilância e sinalização, 100% colocou como medidas que vão executar durante o contrato. Né? Os aceiros, né? Mais da metade. Né? E o controle de exótica, né? Brigada, cercamento, recuperação de áreas degradadas, 60% estão fazendo alguma ação nesse sentido. Né? E o controle das exóticas, metade, né, das RPPNs está fazendo algum tipo de controle das exóticas. Esses são os dados, foram 11 RPPNs, 1.800 hectares, R$1.900.000 o valor total dos contratos, R$200 por hectareano é a média, né, somando tudo. Né? E está desatualizado isso aqui, eles já estão indo para a terceira, quarta parcela já de pagamento, estão recebendo. Eu também, quando isso estava sendo em curso, eu falava, ó, está sendo feito, não tem ainda. Quando tiver, eu venho falar. Né? E aí, quando eu pude apresentar a primeira vez lá que já está sendo pago, eu fiquei muito contente, porque agora é uma realidade. Né? Tá? E em números, né? Então a gente somou todas as ações lá, então o que a gente está tendo? Né? 233 placas, 2.400 metros de aceiros, 19.000 metros de cercas, 8,3 hectares de áreas sendo restauradas, né? 77 hectares de controle de exóticas, 271 equipamentos para brigada de incêndio, sendo 2 carretas-tanques, né? E a área total das RPPNs tendo alguma vigilância ordenada, né? Programada, com rotina, não é? Que eu acho que isso que é aquela expectativa de efetivar a gestão. Né? Então, tinha proprietário que nunca fez nada, quando ele se deparou com isso, poxa, agora eu tenho que começar a pilotar isso. Isso eu achei muito bacana. Né? O segundo edital, ele tinha um enfoque de priorizar
as bacias hidrográficas de prioridade. Estava em plena crise hídrica lá em São Paulo, então o edital foi para priorizar essas bacias. Tá? Foram 9 RPPNs que se inscreveram, mas dessas, só 5 acabaram efetivando o contrato. Tá? 3, uma desistiu e 2, elas se queixaram da demora de burocracia para fazer conta no banco e para assinar o contrato. Mas, de qualquer modo, a gente teve 494 hectares, né, e o valor dos contratos de R$ 447. Aqui estão as ações delas, que eu já mostrei. Aqui os resultados esperados, né, a gente está monitorando, a gente foi fazer a primeira parcela, a primeira RPPN a gente já fez, já está fazendo a liberação, né, e esses são os resultados em números aí, 81 placas, né, os aceiros, né, 16 mil metros de cerca também, e controle de populações, também tem uma área grande, ó, 259 de controle de populações, e 74 hectares de áreas restauradas, né. Quais são os próximos passos? Né? A gente espera, porque é um projeto, né? Está na fase de projeto. A gente quer continuar a lançar os editais, porque esse efeito de induzir o aumento de pedido de novas RPPNs, a pessoa tem que ver que isso é um negócio que está rolando, não foi um aqui e um ali. Né? A gente está tendo dificuldade. A ideia era um edital por ano durante 5 anos. Não está sendo isso, está demorando 2 anos. Esse ano aqui também a gente está meio difícil, né, de estar acontecendo. Né? Então, detectando um monte de coisas, aquela coisa, decolamos um avião, agora a gente, putz, isso aqui está meio assim, isso aqui precisa arrumar, isso aqui precisa rever. Tem um monte de coisa que precisa refinar, né, que a gente já tem para poder aprimorar os próximos editais. E o grande objetivo, né, de consolidar isso é transformar numa política pública. Né? Então, está num instrumento, numa lei ou num decreto, criando esse programa de pagamento por serviços ambientais para que possa ter continuidade. Bom, era isso aí, muito obrigado.